Vamos agora fazer a exposição da Palavra de Deus com o tema A Segunda Vinda de Jesus. Como base, temos João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dentre as palavras citadas aqui por Jesus, nós lemos virei outra vez, repetindo, virei outra vez. É a promessa do Senhor Jesus Cristo, registrada na Bíblia Sagrada. Prezados ouvintes, vocês sabem que esse assunto da segunda vinda de Jesus é repetitivo na Bíblia Sagrada. Alguns estudiosos indicam que cerca de 318 versículos existem alusivos à segunda vinda de Jesus. De modo que, se tantas vezes é assim repetido na Bíblia esse ensino, devemos estar sempre alertas para este evento acerca do qual Jesus disse, virei outra vez. No capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo chamado Sermão Profético de Jesus, capítulo 25, os discípulos foram despertados e chamaram a atenção de Jesus para a estrutura do templo de Jerusalém. E Jesus não se importou muito com aquela admiração dos seus discípulos. Pelo contrário, deu-lhes uma resposta que naturalmente deve tê-los deixado tristes. Quando ele disse aos seus discípulos, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mais tarde, assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então souberam distinguir que aquela profecia de Jesus sobre a destruição do templo teria uma ocorrência não muito distante, o que realmente aconteceu no ano 70 da nossa era, com a destruição da cidade de Jerusalém e, consequentemente, do próprio templo. Mas com relação à segunda vinda de Jesus e ao fim do mundo, Jesus, nessa interrogação dos seus discípulos, ele deu alguns sinais indicativos da sua segunda vinda. Disse ele a partir do versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. E Jesus disse, então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí estão palavras do Senhor Jesus Cristo alusivas à sua segunda vinda. E ainda citando alguma das 318 referências bíblicas acerca da segunda vinda de Cristo, nós encontramos o Senhor se reportando a este evento na celebração da ceia junto com seus discípulos. Você encontra em Mateus capítulo 26 em diante até o versículo 29, quando Jesus se reporta a sua vinda. No versículo 29, Jesus diz: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso é repetido também no Evangelho segundo Lucas, e quero dizer aos meus ouvintes, o fato de que a segunda vinda de Cristo ser mencionada por ocasião da ceia, demonstra o interesse que Jesus queria que em todas as épocas a sua volta fosse lembrada, sempre lembrada. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, ao receber instruções de Jesus para a celebração da ceia na igreja de Corinto e por extensão a todos nós lemos no capítulo 11, no versículo 26, que paralelamente à lembrança da morte de Cristo, deve ocorrer também a lembrança da sua segunda vinda. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, mensalmente, quando celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos para um evento no passado que Jesus disse deve estar sempre presente em nossas mentes, um memorial que nos lembra do seu sacrifício vicário e expiatório ali na cruz do Calvário para nossa redenção. E paralelamente olhando para frente, para o futuro, esperando a sua segunda vinda, não beberei mais do fruto da vide, até que de novo beba convosco no reino de meu Pai. Se é certo que o cristão deve manter vigilância nesse sentido a respeito da segunda vinda de Cristo, por outro lado, há uma declaração de Jesus, um aviso muito solene de Jesus, de que não deveríamos nos preocupar quanto à data do evento. Não deveríamos ser especulativos e avançando o sinal, usando aqui um adágio popular, proibido por 1 Coríntios 4, versículo 6, quando o apóstolo Paulo declara não irmos além do que está escrito. Quando caímos nesse laço de ir além do que está escrito, então ocorre um desastre na nossa vida que é prejudicial de modo absoluto. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 13, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Qualquer pessoa que faz especulação com a Bíblia e começa a formar cálculos cronológicos com datas pré
estabelecidas para chegar a uma conclusão sobre o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, cai no ridículo. É o que aconteceu com William Miller, o pai do Adventismo. Ele começou a fazer cálculos sozinho sobre datas eventuais da vinda de Cristo e chegou à conclusão que Jesus voltaria em 23 de março de 1843. Isto está no livro Fundadores da Mensagem. Como o evento não se deu nesta data de 1843, ele mudou para o ano seguinte, aconselhado por amigos, e pôs a data 22 de outubro de 1844. O que você pensa que aconteceu? Nada se deu. Então há o registro de um grande desapontamento pela ocorrência, e aí, quando um movimento começa com erro, só pode dar continuidade a erros doutrinários para safar-se da acusação de falso profeta, que o acontecimento se deu, mas não era muito certo que Jesus viria à terra, simplesmente que ele passaria de um lugar do céu para outro, tudo invisivelmente. Outro ponto que nós queremos também destacar é com relação às chamadas testemunhas de Jeová, que já marcaram 2 datas para a vinda de Jesus. Marcaram para outubro de 1874 e afirmavam que Jesus tinha voltado naquela data porque a sua volta seria percebida apenas com olhos do entendimento aberto. Ora, agora mudaram esta data para outubro de 1914 e afirmam que com todas as evidências, Jesus já veio e está reinando. Tudo invisivelmente. Então aí está o problema que precisamos ter. Jesus foi incisivo. Vigiai, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos uma recomendação do Senhor Jesus Cristo acerca da qual devemos estar sempre vigilantes. E quando celebramos a ceia, então é uma oportunidade para nos lembrar da promessa de Jesus: eu voltarei. João 14, versículos 2 e 3. Eu voltarei. E nós estamos aguardando a volta de Cristo. Agora, tenhamos cuidado com um ensino errado, segundo o qual a morte de cada pessoa, cristã ou crente em Jesus, é para ele o dia da vinda de Jesus. Isso não é certo. Quando nós lemos a Bíblia a respeito da volta de Cristo, não fala que a morte de uma pessoa representa para ele a vinda de Jesus. Pelo contrário, nós encontramos na Bíblia que quando Jesus voltar, haverá certamente pessoas mortas, e essas pessoas serão ressuscitadas, e haverá pessoas vivas. As pessoas vivas serão transformadas, e ao lado das pessoas mortas ressuscitadas, subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo menciona essa ocorrência que se dará por ocasião da vinda de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a razão da volta de Cristo, para levar para Ele aqueles que na terra já o serviram, cujas almas estão no céu e cujos corpos estão sepultados. Estes corpos ressuscitarão incorruptíveis, porque o apóstolo Paulo fala da morte como estar despido. Não queremos ser despidos, mas revestidos, isto é, o corpo com o qual nós servimos a Deus, este mesmo corpo, ainda que esteja reduzido ao pó, ele vai ressuscitar na constituição física, porém, um corpo glorificado e, segundo a linguagem bíblica, imortalizado e incorruptível. É o que nós lemos em 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério, um segredo sagrado, algo que até então estava desconhecido, mas agora Paulo revela. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Prezado ouvinte, você é uma pessoa que aguarda a vinda de Jesus Cristo, ou você já está vivendo incredulamente, duvidando da volta de Cristo, como o apóstolo Pedro chegou a mencionar na sua carta, no capítulo 3, disse Pedro que surgiriam pessoas incrédulas, fazendo um tipo de gozação, de crítica, de dúvidas acentuadas, diz o texto, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Quero dizer que estes escarnecedores são pessoas que foram crentes, que se afastaram do Evangelho, que hoje vivem incredulamente, e eles então estarão fazendo coro com as pessoas que não conhecem a Bíblia, e diz então, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias cobiças, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quantas vezes eu estive na igreja e o pastor falou que Jesus voltará, mas tudo é conversa, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí vai então a pessoa mostrando a sua incredulidade e procurando justificar esta situação. Mas o apóstolo Pedro declara: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E agora, prezado ouvinte, escute só. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Prezados ouvintes, Jesus voltará. Não sabemos o dia nem a hora, mas estamos convictos que Ele voltará. Ele prometeu: eu voltarei.